E daí se tem um incêndio? Registre minhas compras. Recentemente estava conversando com alguns colegas sobre antigos empregos que tínhamos, e me lembrei dessa situação inusitada. Lembro dessa história claramente porque foi absurdamente surreal. 1º de janeiro de 2017, eu estava no meio do meu turno em um supermercado local trabalhando como caixa. Estava apenas conversando com os clientes enquanto registrava seus salgadinhos, refrigerantes e frangos assados, como um dia normal, quando um dos repositores se aproximou correndo por trás de mim e gritou: "Quão ocupados estão todos?" Confuso, apenas apontei para a fila de pessoas, mas ele conseguiu nossa atenção, já que nunca fazia algo assim. Meu gerente. "Por que você pergunta? Está tudo bem?" Assim que terminarem com os clientes atuais, todos precisam sair. Há um incêndio nos fundos. Imediatamente todos que não estavam sendo atendidos abandonaram seus carrinhos e saíram do prédio, exceto Karen. Karen era a próxima pessoa na minha fila e ela seria atendido. O cliente antes dela pagou, pois era onde eu estava na transação quando o repositor nos informou sobre o incêndio, e eu peguei minha jaqueta debaixo do balcão para evacuar com todos os outros. Karen, no entanto, não estava nessa mesma disposição. Você não vai sair até registrar minhas compras. Karen era muito idosa, entre 70 e 80 anos, por aí. Ela era muito alta e magra, com aquele estilo que vocês conhecem. "Senhora, há um incêndio. Precisamos sair daqui pela segurança de ambos. A saída é ali. Vamos rápido." No entanto, parecia que aquele não era o dia de Karen e eu estava no caminho da pessoa errada na hora errada. Não me importo, preciso desses itens, registre eles agora. Ela realmente estava me ameaçando para registrar seus 7 itens enquanto a fumaça enchia os corredores. Como eram apenas 7 itens, nenhum gerente estava à vista e eu definitivamente não estava a fim de levar um soco no olho além de ver meu local de trabalho pegar fogo. Eu rapidamente registrei suas compras. Enquanto isso, ela me agradecia de forma bastante condescendente. Eu estava ignorando o tom dela, já que conhecia. Finalmente, meu gerente reapareceu para garantir que todos tivessem saído e corri até ele. "Gerente, por favor, me ajude. Essa mulher não me deixa sair." "Como assim? Não deixa você sair? Você disse a ela sobre o incêndio?" "Ela disse que não se importa." "Ai meu Deus, de jeito nenhum. Op, vá para fora com todos os outros e espere pelos bombeiros. Eu cuido disso." Fui pegar minhas coisas novamente, e enquanto saía pude ouvi-los discutindo. Onde ele está indo? Ele tem que terminar. "Senhora, há um incêndio. Um incêndio. Você tem que sair." Não, ainda tenho que pagar. "Você está brincando comigo? Sou o gerente. Pode levar. É de graça. Só saia daqui." Isso é um péssimo atendimento ao cliente. Nunca mais volto aqui. Me encontrei com o restante da equipe no estacionamento e eles perguntaram por que demorei tanto. Claro, contei a eles. Meu gerente saiu e confirmou a história. Nunca mais vimos Karen. Sobre o incêndio, na verdade ele foi bastante contido por si só. Estava em uma área fechada oposta aos banheiros e cercado por paredes de azulejos que bloqueavam as faíscas de alcançarem a comida. Conseguimos voltar ao trabalho depois que foi apagado, começando por recolocar todos os carrinhos abandonados cheios de comida. Quanto à causa, parece que os frangos usados para fazer os frangos assados não foram armazenados corretamente. Então começaram a descongelar prematuramente. A água e o suco de frango vazaram pelo piso de azulejo e causaram um curto-circuito elétrico. Próximo relato. Garota aprende da pior maneira a não pegar bebidas dos outros. Entre os meus muitos hábitos, um que tenho há muitos anos é o meu vício em nicotina. Honestamente, eu odeio o cheiro de qualquer tipo de fumaça. Eu uso tabaco sem fumaça, mais conhecido como rapé, mastigável ou fumo de mascar dependendo de onde você está no país. Quando você usa esse produto você cospe, às vezes bastante. Por causa disso tenho o hábito de manter garrafas velhas de refrigerante à mão, assim posso cuspir na garrafa e fechá-la. Sem preocupações com derramamentos acidentais e bagunça, isso também tem o efeito de às vezes facilitar esconder o que estou fazendo. Eu nunca imaginei que isso causaria problemas e humor. Então, alguns anos atrás eu estava fazendo uma viagem de ônibus pelo país, mais ou menos na metade do caminho durante uma parada em Denver tive o seguinte encontro. Eu estava sentando do lado de fora da estação de ônibus em uma loja próxima. Ao me sentar coloco minha garrafa meio cheia de cuspe ao meu lado e começo a verificar meu celular. Uma garota diz apontando para a garrafa: "Me dá isso." "O quê? Ah não, você não quer isso." "Eu quero, me dá." "Não, agora vai embora, criança." Nesse momento a criança correu para a mãe e disse algo. A mulher veio na minha direção e parecia simpática, embora muito cansada. Longas viagens de ônibus fazem isso. Minha filha diz que você não quer dar o resto do seu refrigerante para ela. "Não é bem." Eu sei muito bem o que é, porque você simplesmente não dá para ela. "Mas..." Apenas dê para ela. Neste ponto eu apenas dei de ombros gesticulando em direção à garrafa. O líquido dentro dela era escuro como cola, mas com certeza não seria tão saboroso. A mãe sorriu e me agradeceu pegando a garrafa e voltando para sua filha travessa. Decidi ficar por perto e assistir tudo. A criança olha para mim, faz um gesto obsceno e depois faz um show abrindo a garrafa e dando um grande gole. Você podia ver o cérebro dela entrando em curto-circuito. O reflexo de ânsia de vômito entrou em ação, junto com a necessidade súbita de engolir. Dava para ver que a mente dela estava em conflito. Com os olhos arregalados
o reflexo de ânsia venceu e ela cuspiu o líquido todo pela frente da camisa, depois pelas calças, depois começou a ter ânsias de vômito, mudou para várias cores interessantes também, enquanto isso a mãe observava batendo nas costas dela. Eventualmente ela levou em direção ao banheiro para ser limpo. Essa garota parecia que nunca mais confiaria em uma Coca-Cola novamente. Acabei conversando com a mulher mais tarde enquanto todos nós estávamos no ônibus. Aparentemente a avó havia mimado muito a criança, dando a ela tudo o que queria. A mãe, por sua parte, estava tentando ensinar que o mundo não funcionava dessa maneira. Acho que a pequena encenação dela com minha garrafa de cuspe fez um ponto. Próximo relato. Não, eu não vou limpar a sua mesa, mas pode falar com a minha gerente. Ela também não vai. Há alguns anos eu trabalhava em um parque temático como técnico de apoio ao entretenimento ao vivo. Sou um técnico de iluminação de palco. Essa história aconteceu no meu segundo dia de trabalho após retornar de uma pausa de 4 anos. Estávamos todos empenhados em preparar o espetáculo de verão que estrearia em algumas semanas, então tiramos um intervalo de almoço mais longo do que o normal. Funcionários de nível básico como eu, e nossos supervisores de departamento, em uma pizzaria do outro lado da rua. A forma como nos vestíamos para esse trabalho era bastante distinta entre os funcionários do parque, mas suponho que não tanto fora dele. Usávamos roupas pretas da cabeça aos pés, inclusive meias e camisetas por baixo. Alguns até insistiam em usar roupas íntimas pretas. Nossas camisas pretas e os bonés que muitos de nós usávamos tinham o nome do parque temático e a palavra entretenimento em prata em uma fonte bem visível. Além disso, usávamos crachás com o logotipo da empresa e cintos de ferramentas. Já a pizzaria tinha polos pretas de manga curta ou camisetas, embora também fossem pretas, não se pareciam em nada com as nossas. Enfim, desculpe pela longa introdução, mas é importante entender o quão inacreditável foi essa situação. Então, eu estava me servindo no buffet, pegando pizza e salada quando ouço o grito impaciente de Com licença. Estava concentrado no meu almoço, afinal, ainda estávamos com pressa. Naturalmente pensei que a mulher apenas queria que eu desse espaço, então me movi educadamente, ouvi um resmungo distinto e então senti um toque nada gentil no meu ombro. Virei confuso. Posso. Finalmente consegui chamar a atenção de alguém. Todas estas mesas estão sujas e eu quero que você limpe uma para mim. Pisquei por um momento prestes a dizer as palavras que todos esperam. Consegui dizer apenas não. Sei que você está no seu intervalo de almoço, mas pode comer mais tarde. Aqui tem um cliente pagante sem lugar para sentar. Eu deveria comer em pé como um animal? Sim, ela realmente disse isso. Apontei para o logotipo na minha camisa de trabalho. Ela nem olhou. Mesmo assim eu disse: Desculpe, não posso limpar sua mesa. Sempre tem alguém no caixa. Talvez eles possam. Você está aqui agora. Por que devo esperar outra pessoa fazer o seu trabalho? Nesse momento apenas suspirei e comecei a me afastar. Karen grita: Eu quero falar com o seu gerente. Por coincidência, adivinha quem estava sentado à mesa com nossa equipe? De repente tive uma ideia. Chamei minha gerente. Ei, Op, o que está acontecendo? Esta mulher disse que queria falar com a minha gerente. Por que ela? Esse inútil não está fazendo o trabalho dele. Quero que você a mande limpar uma mesa para mim agora. Ah, o Op não trabalha na pizzaria, nem eu. O que há de errado com as pessoas hoje em dia? Ninguém mais presta um bom serviço. Minha gerente, vendo o que eu estava enfrentando, repreendeu Karen. Ela não gritou e foi muito controlada, a ponto de ser assustador. Gostaria de me lembrar exatamente do que ela disse, mas eu já tinha saído de perto depois que ela me disse para pegar minha comida e sentar. Tudo o que sei é que Karen finalmente pareceu entender a mensagem. E a melhor parte: não sei porquê, mas Karen foi embora, sem comer nenhum pedaço de pizza que pagou. Minha gerente acabou me dando dinheiro para cobrir meu almoço depois de tudo, então obrigado Karen, eu acho. Próximo relato. Garota queria o moletom que eu estava usando. Karen espera que eu o dê a ela por serem clientes. Para começar a história, eu trabalho na livraria da minha escola. Normalmente recebemos roupas e mercadorias todos os dias, mas agora que as aulas estão acabando, talvez recebamos novos itens em dias alternados, o que é tranquilo para mim já que sou responsável pelas roupas. Neste dia específico eu estava usando um moletom popular tamanho P. Eu o tinha comprado dias antes e era o último daquele tamanho na prateleira. Meu gerente disse que um novo lote de tamanhos P chegaria no fim de semana, então mantive os tamanhos maiores na prateleira, M até 3XL, para compensar a falta dos P até que chegassem. Eu estava no caixa da loja arrumando cabides quando Karen e sua filha entraram. Elas entraram na loja e eu as deixei olhar antes de perguntar se precisavam de ajuda. Claro que disseram que não, então eu apenas as deixei em paz e voltei para o meu caixa. Elas foram até os moletons e começaram a olhar os tamanhos. Tem mais desses moletons tamanho P? Não, senhora, no momento não temos mais tamanhos P na loja, mas estamos esperando um lote esta semana, então eles serão reabastecidos em breve. A garota revira os olhos para minha resposta e diz: Tanto faz. Elas continuam olhando e pegando itens. Depois de um tempo finalmente foram ao caixa para pagar. Enquanto eu passava e embalava os itens delas, perguntei se encontraram tudo o que procuravam na loja. Não, porque você mentiu dizendo que não há mais tamanhos P, sendo que você está claramente usando um.
Eu consegui comprar o último P antes que todos se esgotassem. Estamos esperando um novo lote em breve, e se quiser pode encomendar um em nosso site. Karen me interrompe. Dê o seu para ela. Ei? Minha filha disse que precisa de um tamanho P e você vai dar esse que está usando. Não vou não. Teremos mais até o fim de semana e podem ser encomendados em nosso site. A garota bate o pé. Me dê essa merda. O gerente geral aparece para ver o que está acontecendo. Há algum problema? Sim, sua funcionária não quer dar o moletom tamanho P para minha filha. Ela aponta para o que estou vestindo. Senhora, nós não temos mais desses moletons tamanho P, mas estamos. Karen o interrompe. Estou falando do que ela está usando. O gerente olha para mim com uma expressão confusa. Senhora, ela não é um manequim, de forma alguma ela pode. Nem vou permitir que ela lhe dê o moletom que está vestindo. Por favor, pague e saia. Mas somos clientes. Garota revira os olhos e resmunga. Só pague para podermos sair daqui. Karen paga rapidamente com cartão, e enquanto eu lhe entregava o recibo ela o arranca da minha mão. Vocês vão ouvir do meu advogado. Quando elas saíram contei toda a história para o meu gerente, desde quando elas entraram até a intervenção dela. Ele me deixou sair mais cedo para o almoço depois disso. Próximo relato. Então me processe. Sério? Isso aconteceu há alguns anos. Eu trabalhava 40 horas por semana como programador no meu emprego principal, mas ocasionalmente fazia pequenos projetos à noite e nos fins de semana para outros clientes. Em certo momento fui indicado para uma grande empresa que administra estádios e locais de eventos pelo país. Um de seus estádios é relativamente perto de onde eu moro. Vou chamá-los de Mark I nesta história. O início da saga. Uma gerente da Mark I disse que queria um simples banco de dados administrativo e uma interface de usuário para controle de ponto dos funcionários. Parece que o sistema antigo que eles usavam não estava funcionando bem. Recebi detalhes do que queriam e elaborei um conjunto de especificações. Disse que poderia escrever o sistema conforme as especificações por uma taxa fixa de $2.000. Eles concordaram. Imediatamente comecei a trabalhar e desenvolvi um banco de dados e uma interface de usuário para o sistema com documentação completa em cerca de 2 semanas. Então marquei uma reunião presencial para mostrar a eles. Quando cheguei na reunião, alguém do departamento de segurança estava presente. Ele perguntou sobre a possibilidade de adicionar alguns recursos extras. Claro, disse a ele, eu poderia fazer isso. Voltei, redigi um pedido de alteração e incorporei os recursos adicionais na plataforma. Marquei outra reunião com a Mark I para alguns dias depois. Quando cheguei lá, notei que o público havia aumentado. Havia 2 pessoas extras do departamento financeiro. Me disseram. Eles pediram para adicionar o recurso X, o recurso Y e o recurso Z. Respondi. Sem problemas. Então saí, redigi outro pedido de alteração e adicionei os recursos. Alguns dias depois nos encontramos novamente. Fiquei surpreso ao ver que o número de participantes havia aumentado, e os novos presentes pediram mais recursos. Isso continuou por mais 5 rodadas e eu estava ficando frustrado por ter planejado um projeto de 2 semanas que agora estava levando meses, e não seria pago até entregar o produto final, mas continuei implementando todos os seus pedidos de mudança. Um dia a gerente da Mark I me ligou. Aparentemente ela havia conversado com outros departamentos que não estavam representados nas suas reuniões de status cada vez maiores. Ela me deu uma lista de dúzias de novos recursos que queriam, alguns dos quais exigiriam uma reformulação completa do banco de dados central e uma revisão da interface de usuário. Eu já tinha tido o suficiente, disse a ela. Isso é uma reformulação completa da especificação original. Terei que redesenhar e reconstruir isso do zero. Ela respondeu. Bem, isso não é problema meu. Bem, na verdade é. Não vou projetar e construir um sistema inteiramente novo até você me pagar pelo atual construído conforme as especificações acordadas. Após uma breve pausa, ela soltou uma bomba. Bem, não vamos renegociar. Você pode considerar este projeto cancelado. Não é assim que funciona. Você ainda tem que me pagar pelo trabalho que fiz. Não, não tenho. Você não entregou nada. Me processe. E ela desligou, iniciando a conformidade maliciosa. Nos encontramos no tribunal, segui o conselho da gerente da Mark I e fui ao tribunal no dia seguinte para entrar com uma ação no juizado de pequenas causas para recuperar $2.000 da Mark I. Na data do julgamento, alguns meses depois, fui ao tribunal e fui recebido por um árbitro. No meu estado eles têm árbitros nomeados pelo tribunal que se encontram com os litigantes quando chegam, para ver se as partes podem resolver o caso com um acordo maximizando assim o tempo do juiz. O árbitro me perguntou. Há algo que você aceitaria para resolver isso imediatamente? Pensei um pouco e disse. Se eles me pagarem 90%, ou seja, $1.800 agora mesmo, eu retiro a ação. Então ele foi para uma sala ao lado onde a gerente da Mark I e o advogado corporativo estavam. Ouvi ela gritando que eles pagariam tudo ou não pagariam nada. O árbitro voltou com a notícia e eu disse a ele. Eu ouvi, e estou feliz em aceitar tudo. Ele riu e disse que não, eles queriam ir a julgamento. Avançando algumas horas, estávamos diante do juiz, eu estava sozinho na minha mesa, e a gerente da Mark I e o advogado estavam na mesa oposta. O juiz pediu primeiro que a gerente da Mark I contasse o lado dela.
Ela fez um longo discurso sobre o projeto, a América corporativa, torta de maçã, armas termonucleares e honestamente, não faço ideia do que mais porque parei de ouvir há cerca de 28 minutos. Ela falou sem parar por pelo menos 30 minutos. Depois o juiz me pediu minha versão. Não estava ignorando maliciosamente o longo relato da gerente da Mark, sobre intriga política e patriotismo. Na verdade, estava formulando uma estratégia. Pensei comigo mesmo que o juiz provavelmente tinha pessoas que gostavam de discursar na frente dele o dia todo, todos os dias. Também pensei que ele poderia apreciar uma história curta e objetiva que fosse direto ao ponto e não desperdiçasse seu tempo. Então eu disse: Meritíssimo, eles concordaram em me pagar $2.000 para projetar e construir um sistema de software para eles. Completei o trabalho com base nas especificações acordadas e depois eles decidiram cancelar o projeto quando eu já havia terminado. E foi só isso. O juiz então me perguntou: Como sei que você fez o trabalho? Eu havia impresso as especificações, pedidos de alteração, documentação e código-fonte na noite anterior. Levantei um maço de papel de 500 páginas da minha mesa e ofereci ao oficial de justiça. Aqui está o código que escrevi para eles, meritíssimo. O oficial de justiça veio pegá-lo de mim, mas o juiz o dispensou. Não precisa, posso ver daqui. O juiz então perguntou à gerente da Mark I. Isso é verdade? Ela parecia atordoada. É sim. Então eu decido a favor do autor da ação no valor de $2.000. Cerca de um mês depois a Mark I ainda não havia pago, então liguei para o xerife do condado e expliquei. Enviei a ele os documentos do julgamento do tribunal e ele disse: Sem problema, eles vão pagar. O xerife me ligou mais tarde naquele dia. Ele estava no celular e eu podia ouvi-lo falando com a gerente da Mark I. Ele disse a ela para fazer um cheque de $2.000 naquele momento ou ele iria arrancar seus computadores da parede e leiloá-los até que o julgamento fosse cumprido. Não sei se ele tinha essa autoridade, mas o xerife parecia ter uma rixa contra Mark I e estava adorando a oportunidade de incomodá-los. Aparentemente a Mark I acreditou que ele tinha autoridade porque, resumindo a história, o xerife tinha um cheque de $2.000 na mão cerca de 15 minutos depois e estava na minha caixa de correio cerca de uma semana depois. Próximo relato. Atenda ao meu pedido. Uma aventura na compra de um carro. Perto do final da pandemia, eu terminei de pagar meu caminhão e a concessionária onde eu comprei percebeu isso. Eles me enviaram uma carta sobre um bom negócio para troca e um desconto de fidelidade. Eu já estava pensando em pegar um caminhão um pouco maior de qualquer forma. Então fui à concessionária. Disse ao vendedor que queria um veículo novo, mas o super vendedor me levou para um tour guiado por todos os veículos usados e danificados que ele tinha. Finalmente consegui levá-lo de volta ao showroom para um veículo novo. Nós olhamos os catálogos e escolhi o veículo, os recursos e a cor. Negociamos um pouco o preço e consegui reduzi-lo alguns porcentos. Com a minha troca e o desconto de fidelidade, o preço final ficaria cerca de 20% abaixo do preço de etiqueta. As concessionárias estavam supervalorizando os carros usados durante a pandemia porque estavam lucrando muito com eles aparentemente. Enfim, não era um negócio terrível. O super vendedor não tinha meu caminhão localmente com a cor e os recursos que eu queria, então ele teve que trazer um de outra concessionária. Isso levaria cerca de uma semana. Tudo bem. E eu teria que pagar um depósito de segurança, esperado. Depois o super vendedor me pediu as informações do meu seguro. Eu perguntei: Por quê? Ele respondeu: Vou ligar para eles e colocar o caminhão novo no seu seguro. Expliquei que não permitia que estranhos ligassem e mexessem na minha pólice de seguro, e isso era apenas um dos benefícios que minha seguradora oferecia. Vou ligar eu mesmo quando tiver o van, adicioná-lo e depois te enviar um comprovante de cobertura. Isso será suficiente. Ele concordou e nos despedimos por cerca de uma semana. Na segunda-feira seguinte recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Era o super vendedor. Ele disse que o caminhão havia chegado e que eu precisava ligar para minha seguradora agora. Ele estava muito urgente a respeito. Eu perguntei: Por quê? Porque eu liguei para eles e eles dizem que precisam da sua permissão para eu adicionar este caminhão ao seu seguro. O quê? Você ligou para a minha seguradora? Fiquei bastante irritado neste ponto, mas também vi uma oportunidade de talvez negociar o preço para baixo um pouco mais, já que ligar para seguradoras e tentar mexer nas apólices de outras pessoas não pode ser ético, e talvez até ilegal, certo? De qualquer forma, isso resultaria em uma avaliação muito ruim online. Mas enfim, eu realmente queria falar com a minha seguradora. Pensei que o super vendedor tinha desligado, e aparentemente ele também pensou, porque justo antes de eu ligar para minha seguradora ouvi ele dizer: Atenda ao meu pedido. E rir. Muitas perguntas. Com quem ele estava falando? O que isso significava? O super vendedor acordou naquela manhã e escolheu a agressividade. Enquanto eu pensava sobre o que esse cara tinha acabado de dizer, a minha seguradora me ligou. A mulher na linha me disse que um cara aleatório tinha ligado e xingado ela, falando coisas sem sentido e exigindo que ela mudasse o meu seguro. Pedi desculpas a ela e expliquei a situação, fiz as atualizações no meu seguro e antes de desligar, disse a ela que faria ele pagar por ter desrespeitado ela.
Quando desliguei o telefone com a seguradora, percebi que o vendedor ainda estava conectado na outra linha. Eu podia ouvi-lo conversando e rindo do outro lado. Ele não percebeu que nunca tinha desligado. Então esse cara me deixou extremamente irritado e eu estava prestes a fazê-lo pagar. Entrei no carro e dirigi até a concessionária feito um louco. Quando cheguei lá, fui direto para a mesa do super vendedor. Ele me cumprimentou. Ei amigo, não esperava te ver por mais algumas horas, seu caminhão ainda não está pronto. Respondi em voz alta. Quem você estava chamando de desrespeitoso? Agora imagine uma meia dúzia de clientes, vendedores, gerentes de piso e funcionários todos virando para nos olhar ao mesmo tempo com expressões chocadas no rosto. Tirei meu telefone para mostrar que ele ainda estava em uma ligação comigo. Você nunca desligou. Quem você estava chamando de desrespeitoso? Ele imediatamente começou a gaguejar. Eu não estava falando com você. Ah, ele basicamente admitiu. Eu realmente não estava preparado para isso. Então com quem você estava falando desrespeitosamente? Neste ponto notei um gerente e um segurança se aproximando de nós pelo canto do olho. Eu estava falando com a mulher do seguro. Você ligou para minha seguradora e chamou minha representante de desrespeitosa depois que eu disse para não ligar para eles? Me desculpe. O gerente se virou para mim e disse. Vamos conversar sobre isso. Eu retruquei. Nós estamos conversando sobre isso. Eu exagerei um pouco mais para causar efeito por mais 1 minuto ou 2. Eu queria parar antes de chegar ao ponto em que faria mais sentido para o gerente mandar a segurança me tirar de lá do que lidar comigo. Então deixei o gerente me levar para o escritório dele. Expliquei a situação para ele e negociamos muito mais. Acabei conseguindo meu caminhão com quase 40% de desconto sobre o preço de etiqueta, mais 3 anos de manutenção e trocas de óleo gratuitas. O super vendedor teve que se desculpar comigo na frente de toda a equipe. A mulher do seguro e eu demos boas risadas quando liguei para contar que ela tinha sido vingada, e eu consegui um negócio muito melhor em um caminhão do que esperava. Próximo relato. E é por isso que você nunca deve zombar das fobias alheias, Karen. Sou caixa de um pequeno supermercado no sudeste de Michigan. Durante 6 horas por dia, 4 dias por semana, registro compra após compra de mantimentos. Acredite, isso se torna monótono. Há cerca de 1 ou 2 semanas, em um dia extremamente movimentado, eu estava atendendo sem parar por 2 horas, sem intervalo entre os clientes. Foi então que, durante uma breve pausa de 5 minutos que surgiu milagrosamente, apareceu a Karen. Segui minha rotina usual. Oi, como vai? Papel ou plástico? Etc. E comecei a registrar suas compras. Ela tinha muitas frutas e verduras, o que é legal, melhor do que algumas coisas que tenho que passar. E então chegaram as uvas. Não me entenda mal, eu adoro uvas, doces, crocantes, ácidas e não requerem preparo antes de comer, delícia. Mas não, meu problema era com a grande aranha que estava no saco com as uvas. Tenho uma fobia séria de aranhas. Quando criança, uma aranha me mordeu no braço, e ao longo de alguns dias meus pais acharam que era apenas uma picada de mosquito no início. Inchou até formar um grande caroço duro do tamanho de uma bola de softball. Ainda lembro vividamente da noite em que eles finalmente perceberam que precisavam agir e me levaram às pressas para o pronto-socorro mais próximo. Traumatizante. Desde então não consigo ver uma aranha sem gritar e congelar. Qualquer outro inseto em casa, sem problemas. Vejo uma aranha? Um dos meus irmãos tem que vir me salvar. Então, como você pode imaginar, a aranha no saco de uvas não foi bem recebida. Consegui conter o grito, soltando apenas um guincho abafado, e recuei do caixa e do saco ofensivo, me recusando a tocá-la novamente até que a aranha estivesse bem morta. Meu supermercado ainda tem um funcionário separado para empacotar, então eu não estava sozinha no caixa. O gentil jovem que estava empacotando foi gentil o suficiente para vir, remover o saco de frutas infestado de aranhas e buscar um novo saco para Karen. Eu me desculpei e comecei a escanear novamente. E assim que ele saiu começou o ridículo. Karen. Era apenas uma aranha. Por que você se assustou tanto? Você está me dizendo que uma mulher adulta precisou que um menino adolescente a salvasse de uma aranha minúscula. Que patético, supere isso. Era do tamanho de uma ervilha no máximo. Eu trouxe esse saco até aqui, tenho medo de aranhas e estava bem. Você não deveria ter tido problema em passar e seguir adiante por 5 segundos. E assim por diante. Enquanto isso eu só tinha que sentar ali e sorrir para ela. Assim que ele voltou, ela se calou e estava toda sorrisos e elogios para um jovem tão gentil. Foi aí que decidi ser mesquinha. Agora, no meu supermercado os produtos são registrados de 2 maneiras. Pode ser igual em todo lugar, não sei, mas enfim. Ou são registrados por quantidade ou por peso, então temos uma balança embutida no caixa para pesar os itens. Uvas são precificadas por peso, então coloquei o novo saco de uvas sem aranhas na balança, e enquanto digitava o código do produto, fiz questão de colocar discretamente meu polegar na balança e aplicar uma leve pressão, aumentando o peso. E a 3,99 por libra fez diferença. Claro, Karen tinha uma compra enorme, então aquilo não afetou tanto o total. Mas se Karen ia zombar de mim assim para depois agir como se não tivesse feito nada de errado e elogiar meu colega, ela ia ter que pagar por isso, e pagou. Próximo relato. Melhor que eu por ganhar $200 por hora, então eu o fiz me pagar $200 por hora.
Essa história aconteceu comigo em 1998. Eu trabalhava como único profissional de TI em uma pequena empresa de manufatura. O dono era um advogado tributário com oscilações de humor impressionantes. Um dia ele me chamou em seu escritório, me cobriu de elogios, me chamando de príncipe dos dados e outras inúmeras lisonjas. No meio da conversa ele mudou de assunto abruptamente, dizendo que era melhor do que eu porque ganhava $200 por hora e que poderia me substituir rapidamente. Naquele momento pedi demissão e disse: Você vai precisar de mim antes que eu precise de você, e quando me chamar, vai me pagar $200 por hora. E então saí. Um ano depois, trabalhando em outro emprego e ganhando o dobro do que ganhava antes, recebi uma ligação inesperada de um dos gerentes da antiga empresa. Ele me contou que após minha saída contrataram 2 consultores pelo dobro do meu salário cada um para concluir alguns dos trabalhos críticos que eu fazia. Um desses projetos era garantir que o sistema de pedidos da empresa pudesse atender a requisitos especiais de um grande varejista nacional, seu maior cliente. Acontece que os consultores não conseguiram concluir o trabalho mesmo recebendo 4 vezes o meu antigo salário durante um ano. Minha resposta foi: Parece ruim isso. Sim, e queríamos saber se você poderia fazer isso para nós, meio período. O dono enviou seu subordinado para me convencer a trabalhar para ele pois estava com medo de me ligar. Claro, posso fazer isso, sem problemas. Sério? Sim, por $200 por hora. Após um longo silêncio, supus que ele me colocou no mudo para conversar com o dono que estava na mesma sala. Ele concordou. 6 meses depois, a $200 por hora, eles tinham seu sistema de pedidos em funcionamento e conseguiram manter sua conta mais lucrativa. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.